Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Lucy, professora de crochê, parceira aqui dos Armarinhos Nodari, e trago aqui as boas-vindas para vocês. E hoje, na aulinha de hoje, uma aulinha muito gostosa, eu vou ensinar para vocês esse square. Para quem não sabe, né, square é esse motivo aqui, esse quadrado de crochê, com um detalhe aqui no meio que vocês devem ter percebido aqui já, um coraçãozinho aí, todo romântico, já chegando aí, mês de junho, mês dos namorados aqui, olha que lindo. Aqui eu fiz uma composição de cores aqui em tons de rosa, aqui com esse tom um pouquinho mais puxando para um avermelhado, e uma base aqui na cor off-white para trazer um pouco de neutralidade aqui para essas cores. E eu achei que ficou bem linda. Claro, você pode montar aí a combinação de cores que você quiser. Então, é uma sugestão para você criar aí vários trabalhos a partir desse square. Usar a sua imaginação aí e fazer vários trabalhos. Pode fazer, dependendo do material que você for usar, um fio mais fino, um fio mais grosso. Pode fazer manta, capa de almofada, blusa, enfim, uma infinidade de trabalhos aí usando esse motivo super delicado aqui com esse coraçãozinho aqui no nosso início, aqui no início do square. Então, aqui eu usei o fio Charme, eu já vou falar para vocês e mostrar também as cores que eu utilizei. Eu vou montar aqui uma blusa, coisa mais linda, então se você já quer ver como que vai ficar, não perde nenhuma aulinha por aqui, e segue a gente também lá nas redes sociais, o meu perfil e o perfil dos Armarinhos Nodari, que vocês vão se apaixonar também. Então, estou desenvolvendo aqui uma blusa super linda, super romântica aí para chegar nessa data aí, muito bem vestida, porque crochê tá sempre em moda, né, gente? Então, aqui, o square, na aulinha eu vou mostrar certinho as medidas, vou ensinar uma técnica maravilhosa para vocês fazerem o cantinho perfeito, vou mostrar para vocês e ensinar a fazer blocagem na peça que é algodão. Como aqui eu usei o fio Charme, eu posso fazer a blocagem. E vocês vão, então, acompanhar tudo isso nessa aulinha. Então, se você não é inscrito por aqui ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que tiver videoaula nova. Tem videoaula nova aqui toda semana. E também acesse o site para fazer as suas compras aí com a maior tranquilidade aí na sua casa, receber os seus produtos super bem embalados. Então, confere lá no site dos Armarinhos Nodari, www.armarinhosnodari.com.br. Confere lá, tem sempre promoções e uma variedade maravilhosa de produtos. Então, vou lá mostrar agora as cores que eu utilizei para fazer essa combinação aí no fio Charme. Você usa aí a imaginação e as cores no material que você tem em casa. Pode usar lã e fazer uma blusa bem quentinha. Então, vamos lá. Então, para trabalhar aqui nesse motivo, eu usei aqui a base da minha blusa, eu vou fazer com a cor Off-White. O código é 8176, aqui o meu está quase no fim. Eu vou mostrar para vocês, na próxima aula da blusa, as quantidades certinho para usar. Para fazer o square, vocês vão usar pouquinha coisa. Então, eu vou fazer aqui com o Off-White, que vai ser a cor da minha base, mas eu vou usar mais ou menos 2 novelinhos, tá? Já adiantando para vocês. Vou usar também aqui esse rosinha claro, é o Rosa Candy, código 3526, são todos fio Charme. Para quem não conhece, para quem nunca usou, o fio Charme, ele tem um Tex 378 e a agulha de crochê recomendada para ele é de 2,5 a 3,5. Aqui nessa peça eu vou estar tecendo com a agulha número 3, mas dependendo da tensão do seu ponto, você pode estar fazendo com uma agulha menor ou maior. Como eu vou usar e quero uma peça com uma maleabilidade melhor, então eu vou usar aqui a 3, tá? Mas se o seu ponto for muito apertadinho, pode usar a 3,5 também. Vou usar aqui essa cor aqui, que é uma cor linda, que é a cor Camafeu. O código dela é 3201. Olha só que linda essa cor. É um rosa envelhecido, assim, muito lindo. E aqui nos coraçõezinhos e nessa careira aqui também,
Eu tô usando a cor Flamingo. Ela não tem a cor escrita aqui, mas é Flamingo o nome da cor. O código dela é 3048. Nós vamos precisar também, aqui eu vou usar agulha 3 milímetros, que é a agulha que eu vou trabalhar a minha peça. E eu vou usar uma agulha 2 milímetros apenas para facilitar os arremates. Vocês vão ver isso durante a aula, porque facilita muito para fazer os arremates uma agulha um pouquinho mais fina, para estar puxando os pontos por trás. E eu vou tecer ela com agulha 3 milímetros. E uma tesoura aí também para fazer os cortes aí dos arremates. E é isso, então. Agora, bora lá para a aulinha. Então, vamos lá iniciar pelo square das mangas. Então, vamos começar fazendo o nosso coraçãozinho. Aqui eu estou vindo, então, com a cor Flamingo. E eu estou usando a agulha 3 milímetros. Eu vou formar aqui o meu anelzinho mágico. Então, vou segurar aqui um pouquinho a pontinha. Vou cruzar aqui entre os meus 2 dedos, passando aqui. Seguro, venho com a agulha aqui por baixo da primeira laçada e busco aqui a segunda laçada. Puxo aqui, faço aqui um pontinho para travar aqui o meu anel e eu poder soltar sem ele desmanchar. Agora, eu vou fazer aqui, a partir daqui, 1, 2 correntinhas, vou laçar 2 vezes na minha agulha e vou voltar nesse anel mágico e eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou tirar as 2 primeiras, as 2 próximas e finalizar. Então, aqui eu subi 2 correntinhas e um ponto alto duplo. Vou fazer mais 3 pontos altos duplos, ficando um total de 4 pontos altos duplos. Então, vou laçar 2 vezes o fio pela minha agulha e vou tirando de 2 em 2. Fiz aqui, então, completei, então, os 4 pontos altos duplos. Se eu notar que vai abrindo aqui a pontinha, vai ficando curta aqui do meu anel mágico, eu venho e dou uma puxadinha, apenas para mim não perder ela, para não desfazer meu trabalho. Mas não tem necessidade de vir apertar tudo já. Agora, eu vou, nesse mesmo anel mágico aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos normais. Então, eu laço uma vez na agulha, venho no anel mágico e finalizo, faço aqui o meu ponto alto. Lacei uma vez, tira, normal. Então, até agora eu subi 2 correntinhas, fiz 4 pontos altos duplos e 3 pontos altos normais. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Lacei 2 vezes, tudo dentro desse anel mágico. E venho aqui, ó, busco e tiro as 2 primeiras. Agora, eu busco e tiro aqui, e agora eu finalizo. E agora, eu vou repetir esses pontos que eu já fiz aqui. Então, eu vou voltar aqui no anel mágico e vou fazer 3 pontos altos normais, onde eu lacei somente uma vez na agulha. Ó, tá ficando curtinha a pontinha, eu dou uma puxadinha aqui pra mim não perder. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos normais. Agora, eu vou fazer os 4 pontos altos duplos. Então, eu vou laçar 2 vezes e venho aqui, tiro as 2 primeiras, tiro as outras 2 e finalizo novamente. E agora, o último ponto alto duplo. Aí, eu confiro, então, fiz aqui, ó, 4 pontos altos duplos, ok? Agora, 2 correntinhas de separação. Posso já vir dar aqui, ó, uma fechadinha, não precisa fechar bem, fechadinho já tudo. Fiz aqui 2 correntinhas e eu vou aqui dentro desse anel mágico e fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, bem apertadinho, pra fechar, ó. Está ficando pronto o nosso coraçãozinho. Pra deixar bem firme, eu gosto de fazer aqui 2 correntinhas. Pode fazer só uma, mas como ele é um fiozinho fininho, eu geralmente faço 2 correntinhas para deixar bem preso. Alongo aqui o meu fio e agora eu venho aqui e corto. Então, aqui tá pronto o nosso coraçãozinho. Agora, eu vou aqui puxar essa pontinha bem puxadinha mesmo, para não perder, ó, vai ficar nozinho ali. E agora, vamos conferir, então, eu subi aqui, só vamos recapitular. Fiz o anel mágico, travei ele, subi 2 correntinhas, fiz aqui 4 pontos altos duplos, 3 pontos altos normais, um ponto alto duplo, 3 pontos altos normais
e 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas e finalizei no meio com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar aqui, ó, virei para trás, esse fiozinho aqui do anel mágico, e eu vou fechar ele. Vou deixar ele bem fechadinho. Pode apertar bem apertadinho se quiser. Não aperta, não precisa fechar, deixar que não fique parecendo nada, porque esse detalhe vai ficar bonitinho. E cuidem para não puxar e não arrebentar o fio, né? Então, vai puxando até ele ficar bem fechadinho. E eu já vou dar o acabamento aqui, para diminuir meu trabalho depois nos arremates. Então, com os mesmos 2 fiozinhos aqui, ó, o fiozinho do anel mágico, que eu já fechei, e o fiozinho que eu cortei, eu vou aqui dar 2 nozinhos bem apertadinhos, ou 3, e esses fiozinhos vão ficar aqui para trás, ó, tá aqui do lado avesso. Agora, o detalhe da agulha número 2 milímetros, porque para você passar aqui entre os pontos, uma agulha mais fina vai te facilitar do que você vir com a 3. Então, por trás dos pontinhos aqui, ó, do lado avesso, eu venho, pego aqui esses 2 fiozinhos e vou transpassando eles aqui, ó. Transpassei aqui, agora eu venho de novo aqui nessa outra parte, passo e puxo. Porque a gente não vai usar cola em peça de vestuário, porque ela fica incomodando no corpo. Então, a gente vai cuidar com os arremates mais do que nunca, né? Transpassando aqui. Posso cortar aqui já essas 2 pontinhas. Aí, eu venho aqui, ó, ajusto bem, arrumo. E aqui eu tenho pronto, então, o meu coraçãozinho, que é o miolinho ali, o início do meu square. Agora, então, a gente vai dar sequência. Vou trabalhar aqui com o rosa candy. Aí, vocês vão usar o fio da preferência de vocês para tá fazendo, então, a sequência aí do nosso trabalho. E vou voltar, então, sempre eu vou tecer com agulha 3 milímetros. A agulha número 2, ou uma agulha mais fina que vocês tenham, eu vou usar para auxiliar na hora de fazer, então, os arremates. Vou vir aqui, então, com o meu fio rosa candy. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Aperto aqui bem, para depois não escapar também. Arrumo. E eu vou vir com o fio feito aqui a laçadinha na agulha. Vou vir no meu coraçãozinho e vou aqui, ó. Neste pontinho aqui, o último ponto alto duplo que eu fiz antes de fazer as 2 correntinhas para fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou localizar ele aqui, ó. Então, localizei o meu último ponto alto duplo e eu vou trabalhar, ó, as alcinhas dele são exatamente essas 2 aqui. Eu vou trabalhar somente a alcinha de trás, para que ele apareça ainda mais aqui o detalhe do nosso coraçãozinho. Então, exatamente em cima do último ponto alto duplo, pela laçadinha de trás, eu venho, ó, já deixo aqui uma pontinha pra cá, com o nozinho aqui, a minha laçadinha na agulha, eu entro nesse pontinho e busco o meu fio e faço aqui, ó, um ponto baixo. Esse fiozinho aqui, eu sempre seguro ele puxadinho pra cá, porque ele facilita, ó, até o nozinho dele passar pra cá, facilita na hora de arrematar. Agora, quem quiser fazer subindo aqui uma correntinha, para formar o início, o primeiro ponto alto, pode fazer que vai dar certo também. Eu tenho uma maneira diferente que eu vou ensinar para vocês para fazer o ponto alto. Então, eu fiz o ponto baixo aqui, dou uma ajustadinha aqui na minha agulha, venho nesta laçadinha, ó, da frente aqui, que vai ter no pontinho baixo, ó, que a gente já fez, passo a agulha nela, busco o fio e puxo aqui. Fiquei aqui com 2 laçadas. Agora, eu venho e eu tiro. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Não se assustem, de início ele vai subir essa alcinha aqui, porque eu tô pegando só a alcinha de trás. Conforme eu for fazendo os pontinhos aqui, ele vai se ajustar, tá bom? Mas também, se vocês quiserem testar pegando as 2 alcinhas, vai dar certo também. Mas eu acho que assim fica mais bonito, ele vai aparecer melhor o coração. Agora, vou manter essa pontinha aqui do fiozinho pra mim esconder. Lembram aqui? Então, eu iniciei no último ponto alto duplo. Eu tenho aqui as 2 alcinhas, ó, 1, 2 alcinhas das correntinhas que eu desci para finalizar. Laço o fio na agulha, venho na primeira, ó, eu vou na alcinha da correntinha, dentro dela, eu não abraço aqui as correntinhas. Eu venho, então, na primeira correntinha e faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha aqui de baixo, bem dentro dela,
e faço mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Iniciei aqui, fiz um ponto alto e em cada uma das duas correntinhas, um ponto alto também. Agora, eu vou laçar 2 vezes na minha agulha e vou passar aqui, introduzir minha agulha bem no meio aqui, ó. Bem onde a gente fez aqui nesse espaço no meio, o anel mágico, quando a gente montou aqui o nosso coraçãozinho. Venho dentro dele e o primeiro pontinho eu sugiro fazer bem apertadinho, para não ficar aquele fio sobrando na ponta. Então, lacei 2 vezes, introduzi no espaço, e aqui, ó, busquei, tirei duas e finalizei. Fiz aqui, então, um ponto alto duplo, ó, dentro aqui do anel mágico, onde a gente fez aqui o nosso coraçãozinho. Agora, eu tenho aqui as 2 alcinhas, ó, 1, 2 correntinhas que eu subi. Vai ter essa alcinha, esse pontinho que é onde a gente travou, a gente ignora ele. Eu vou trabalhar, ó, 1, 2, nas correntinhas que eu subi. Então, eu venho dentro da primeira, faço aqui um ponto alto, vou dentro da próxima, aqui, ó, dentro dela, e faço aqui também um ponto alto, ficando assim. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou ter aqui o primeiro ponto alto duplo, pegando apenas a alcinha de trás, eu venho nele e faço aqui um ponto alto normal, 2 correntinhas, laço o fio, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto, para montar aqui o cantinho do meu trabalho, para montar que a gente vai transformar esse coraçãozinho em um square, um quadradinho pra gente trabalhar. Então, fiz aqui ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço. Agora, eu vou laçar o meu fio no próximo ponto, somente na alcinha de trás, eu vou fazer 2 meios pontos altos. Então, eu vou laçar o fio, puxar, e agora eu tiro de uma vez. Novamente, laço, vou no espaço, busco o fio, tiro de uma vez. Fiz 2 meios pontos altos nesse espaço. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Laço, busco, tiro de uma vez. No próximo, 2 meios pontos altos. Ficando assim. Então, após o cantinho, no primeiro ponto, 2 meios pontos altos. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, 2 meios pontos altos. Eu tenho aqui, então, um total de 5 pontos. E agora, eu vou montar no próximo pontinho mais um cantinho. Então, eu vou laçar o fio no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas de separação, vou voltar nesse ponto e fazer mais um ponto alto. Aqui eu já montei mais um cantinho para formar o nosso quadradinho. Agora, eu vou laçar o meu fio no próximo ponto, um ponto alto normal. No próximo ponto, um meio ponto alto, então, eu laço, busco e tiro tudo. E esse ponto do meio é aquele ponto alto duplo que a gente fez bem no meio. Nele, eu venho e faço, que ó, também a salsinha de trás, um pontinho baixo. Agora, vou voltar aqui, ó, eu vou repetir esse mesmo ponto aqui. Então, fiz o pontinho baixo, agora no próximo, um meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, eu vou montar mais uma vez um cantinho. Então, no próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas. No mesmo ponto, eu venho e faço um ponto alto. Então, aqui, então, notem que entre um cantinho e outro, eu fiz novamente 5 pontos. Então, aqui é o ponto do cantinho. Então, eu fiz um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto, e já cheguei no cantinho. Então, 5 pontos sempre entre cada cantinho. Fiz o cantinho, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Então, no próximo ponto, ó, eu tenho 3 pontos livres para fazer. No próximo, então, eu venho e faço 2 meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, 2 meio ponto alto. Então, eu completei aqui a parte toda aqui em volta do nosso coraçãozinho. E agora, eu vou finalizar o cantinho, então, vou vir no mesmo ponto onde eu iniciei e vou fazer aqui um ponto alto para completar.
Agora, eu vou ensinar um detalhe que eu faço nos cantinhos para ele ficar perfeito. É opcional, quem quiser fazer aqui 2 correntinhas e prender lá, faz a seu critério. Eu vou ensinar um truquezinho que vai ficar um canto perfeito em todos os trabalhos aí que vocês forem fazer. Feito aqui, ó, o cantinho aqui vai ser formado com este primeiro ponto onde a gente iniciou e esse último ponto aqui. Eu vou agora, então, fiz o último ponto, laçar o meu fio. E aqui onde eu subi aquele ponto alto diferenciado que eu fiz, vai ter sempre essas 2 alcinhas aqui, ó. Podem notar, onde você iniciou ele aqui, vai ter sempre essas 2 alcinhas. Eu vou vir nela, já estou, né, lacei o meu fio na agulha. E agora, eu vou fazer aqui, ó, o meio ponto alto. Tirei tudo de uma vez. Formei aqui, fechei, então, essa careira aqui, este cantinho. Nós vamos fazer aqui, nesse detalhe que eu optei nessas cores, mais uma careira no rosa quente. Então, eu vou aqui, de onde eu estou com a minha agulha, após eu ter fechado aqui o meio ponto alto, eu vou vir nesse mesmo espaço aqui, o espaço do cantinho, olha. Vou vir com a agulha aqui e buscar o meu fio. Busquei o meu fio, faço o meu pontinho baixo, que é aquele ponto que eu vou iniciar. Fiz o pontinho baixo, ó, vai ter nessa alcinha aqui, ó, vou vir com a minha agulha, virar aqui, buscar o meu ponto e finalizar. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, dentro desse mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto, e o meu terceiro ponto alto do bloquinho vai ser, nesse caso aqui, exatamente em cima, onde eu fiz aqui o meu primeiro ponto na careira anterior. Para poder dar certo as quantidades, esse ponto vai ser aqui. Então, aqui eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço meu fio e vou pular um ponto da minha base. E no próximo, eu vou vir aqui e fazer aqui um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos, e aqui ele vai dar bem certinho, ó, o primeiro ponto alto duplo e ponto alto. Em cima de cada um deles, um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto da base, e o meu último ponto aqui, ó, o ponto do cantinho da careira anterior, é onde eu venho e faço um ponto alto. Para completar esse bloquinho, fiz um ponto, eu vou ter que fazer 3, então, eu vou fazer agora os outros 2 dentro do espacinho, sem fazer correntinhas. Então, fiz o ponto alto, venho aqui e faço mais 2 pontos altos. Fiquei, então, aqui com um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma corrente. No cantinho, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou voltar dentro desse mesmo espaço aqui e fazer 2 pontos altos e o terceiro no primeiro, aqui em cima do primeiro ponto, para completar o bloquinho do cantinho. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação, no último pontinho, então, no caso, pulei aqui um ponto, fiz um ponto alto, e aí finalizo aqui montando o cantinho. Então, vai ficando assim. Então, essa aqui é a sequência dessa careira. Fiz aqui 2 ladinhos, vou completar esse, e aí venho para finalizar essa careira. Para finalizar aqui, então, eu já adiantei, fiz aqui nos outros 2 lados, fiz aqui, então, o ponto alto, que aqui, ó, esse bloquinho é o bloquinho onde eu iniciei. Fiz o ponto alto ali, vou finalizar aqui o meu canto fazendo os 2 pontos altos aqui também. Que fechou, então, com esse primeiro aqui, então, fiz os 3 pontos, formando aqui o cantinho. E vou finalizar, ao invés de eu fazer 2 correntinhas e prender aqui com um ponto baixíssimo, eu vou laçar o meu fio, vou bem em cima aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, vamos mostrar aqui, fazer de novo, ó. Lacei o fio, ó, nas 2 alcinhas aqui do primeiro pontinho, eu venho, busco aqui, ó, o meu fio, e agora tiro tudo de uma vez. Fiz um meio ponto alto. Essa é a maneira, então, de eu estar fechando o cantinho, onde vai ficar sempre pontinhos perfeitos e um cantinho perfeito. Eu vou encerar aqui com essa cor, vou vir com outra cor. E quando eu for encerar, eu vou fazer aqui, ó, 1,
2 correntinhas para deixar bem firme. Alongo um pouquinho o fio, corto aqui, puxo no fiozinho aqui e aperto bem. E a minha dica é vocês irem fazendo e arrematando, porque isso vai adiantar um monte o trabalho de vocês. Quando chegar no final vai estar tudo arrematadinho. Então, eu vou usar aqui, novamente, a minha agulha 2 milímetros, porque me facilita muito para estar arrematando. Então, eu fiz aqui as 2 correntinhas, alonguei, cortei e apertei bem. Esse nozinho fica aqui, ó, não solta por nada. Viro do avesso e venho com a agulha 2, agulha um pouco mais fina do que o que você tá tecendo, que vai facilitar. Por trás, ó, vou passando entre os pontinhos de trás, assim, ó, e vou transpassando esse fio. Pode fazer isso várias vezes, que vai deixar ele bem seguro, bem firme mesmo. Vou transpassando ele aqui na quantidade que você quiser aí nos fios. Aí, aperto bem. E aqui eu venho e corto esse fio aqui. E ajusto aqui também o fio do início, que eu já fui tecendo ele por trás para ficar escondidinho. E eu corto aqui também. Então, aqui já está arrematado, a minha dica, que vai facilitar muito mesmo. Vou seguir com a próxima cor, agora eu volto a tecer com a agulha 3 milímetros. Aqui a cor que eu escolhi é o camafeu, para dar sequência. Vou montar a minha laçadinha inicial na minha agulha. Ajusto e aperto. E vou começar aqui no meio, pode ser em qualquer cantinho, mas eu vou seguir sempre aqui, ó, no mesmo cantinho onde eu finalizei. Eu vou iniciar assim, com a laçadinha já montada na minha agulha. Eu seguro aqui a pontinha pra cá, venho no cantinho, ó, bem no cantinho, e faço aqui um pontinho baixo, aí eu já pego e ajusto, puxo a pontinha pra cá pra passar o nozinho aqui, ó, da laçadinha onde a gente iniciou, pra esconder ele depois. Aí, eu vou ajustar, venho aqui, ó, no pontinho baixo, vai ter uma laçadinha que fica mais à frente aqui. Eu introduzo a agulha nela, busco o fio, e agora tiro essas laçadas. Fiz meu primeiro ponto alto. Laço o fio nesse mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos, que aqui já completou, então, o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio e agora eu vou naquele espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Agora, gente, é aqueles pontinhos super fáceis de tecer e rápido, que são bloquinhos. Eu optei por fazer um square bem fácil para todo mundo conseguir fazer. A parte mais demorada e mais dificultosa, na verdade, mas que não é tão difícil assim, é mais demoradinha por ter mais atenção, é o coraçãozinho aqui. E aí, montar essa primeira carreira para montar o square. Agora, são só bloquinhos, então, fiz o bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação, vou aqui, ó, no próximo bloquinho. E no espacinho da correntinha da carreira anterior, eu monto aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, vou fazer o meu cantinho. Então, da mesma forma, ó, faço 3 pontos altos. No cantinho, então, eu faço 2 correntinhas e volto nele fazendo mais 3 pontos altos. Certo? Uma correntinha e vou fazendo isso nos bloquinhos, então, aqui nos espacinhos, preenchendo com 3 pontos altos e fazendo uma correntinha de separação. Então, vou adiantar aqui essa carreira. Chegando aqui no final do cantinho, fiz, então, no último espacinho, eu fiz o último bloquinho, fiz uma correntinha de separação. E aqui, ó, no cantinho onde eu iniciei, nunca esquecer de fazer aqui, ó, eu vou voltar aqui e fazer, então, mais 3 pontos altos. Fiz aqui, então, ó, 3 pontos altos aqui. Ao invés de eu fazer as correntinhas, eu vou laçar o meu fio e bem nas alcinhas aqui, ó, desse primeiro ponto, nessas alcinhas, ó, eu acho que passo minha agulha, busco o fio aqui, então, vou ficar aqui com as 3 laçadinhas, tiro tudo de uma vez, formando aqui um meio ponto alto. E olha, o canto fica perfeito, gente, só façam. Vou fazer mais uma carreira com essa cor aqui, esse camafeu.
Então, ó, estando com o fio aqui, quando eu for fazer mais uma carreira dessa cor, eu vou fazer assim. Quando eu for trocar de cor, eu vou fazer igual eu fiz no rosinha candy aqui. Eu faço 2 correntinhas, alongo e corto, e aí venho com a agulha mais fina e escondo por trás. Quando eu for fazer aqui mais uma carreira, então, eu fechei com um ponto baixíssimo, dou uma ajustadinha aqui, ó, pra mim voltar, girar aqui, trabalhar assim a agulha, vir dentro e buscar o fio e fazer aqui um pontinho baixo. Aí, vou na alcinha do pontinho baixo aqui, introduzo e busco uma laçadinha. E agora, tiro. Ou vocês podem estar subindo 2 correntinhas também. E aqui, eu já vou voltar nesse mesmo cantinho, fazer mais 2 pontos altos, que com esse primeiro já fechou aqui 3 do meu bloquinho. Então, sempre eu vou iniciar fazendo apenas um bloquinho do meu cantinho. Inicio com um e faço toda a volta. E o outro bloquinho, para formar o cantinho, eu vou fazer no final, tá? Sempre cuida isso para não iniciar aqui já montando o bloquinho. Então, eu fiz metade do cantinho, apenas um bloquinho. Uma correntinha, e aí eu já vou aqui pro próximo espacinho aqui onde tá a correntinha da carreira anterior. E aqui eu vou montando, então, esses bloquinhos. Como aqui são somente carreiras de repetição, eu não vou ficar repassando carreira por carreira. Eu vou mostrar um square pronto para vocês entenderem a maneira como eu fiz e quero mostrar bem detalhado para vocês vão conseguir entender. Até quem é iniciante, é a mesma explicação que eu passei aqui. São somente pontos altos, bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha. No cantinho, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E para finalizar, então, é aquela maneira de sempre. Quando for permanecer na mesma cor, fechou com um ponto baixíssimo, volta no mesmo espacinho e já inicia o próximo bloquinho. Quando for trocar de cor, faz o ponto baixíssimo, 2 correntinhas, alonga e corta, e aí esconde por trás. Olha aqui, eu quero mostrar, o meu square já tá todo escondidinho aqui, ó. Porque aí isso vai me facilitar a hora que eu for finalizar a minha peça. Então, eu fiz ele dessa maneira, eu vou adiantar ele aqui, porque são apenas repetições. Só vou mostrar aqui, então, o que eu já fiz até agora. O coraçãozinho, as 2 carreiras do rosa candy. Aqui, então, 2 carreiras no camafeu. Tô fazendo aqui a segunda. Aí, eu vou fazer mais uma carreira com o rosa candy, que é o mesmo desse início aqui. Uma carreira com o flamingo, que é a cor do coraçãozinho, e 2 carreiras com o off-white, que é a cor da minha base. Vou fazer todos eles assim e vou arrematar todos bonitinhos, para adiantar, então, o meu trabalho. Então, são apenas repetições, os bloquinhos são super fáceis, só você seguir a orientação que eu fiz aqui, tá? Então, só tô mostrando aqui para vocês verem a sequência das cores que eu utilizei. Mas aí, vocês vão usar a combinação de vocês. Então, eu vou aqui adiantar todo esse meu square, igual esse, fazer aqui até as 2 carreiras aqui no off-white e arrematar, e aí a gente vai dar sequência. Então, pessoal, finalizei aqui o meu square, fiz os arremates, olha só. Aí, você já tem um avesso perfeito, quando finalizar a peça não tem mais necessidade de ir lá fazer os arremates, que é uma coisa que demora bastante. Então, aqui já tá a peça pronta, bem visível aí as cores e as carreiras que eu usei. Pronta a minha peça aqui assim, então, eu vou usar esse square para fazer o vestuário. Tô criando aqui uma peça lindíssima, uma blusa, meia estação aí para esse clima agora aqui já de friozinho, né? Então, uma blusinha meia estação, que como eu sugiro aqui, eu fiz então no fio charme, que era o que eu tinha aqui em casa, mas para quem quiser ela ainda mais quentinha, para aquecer um pouquinho mais ainda, fazer com uma lã, pode ser a lã da tua preferência, aí você vai só se atentar às medidas, dependendo da lã, se for mais fina ou mais grossa, aí você vai fazer mais ou menos carreiras, é só cuidado com a medida, por ele ser justamente um square de fácil execução, então você pode aí adaptar para várias medidas e fazer vários trabalhos também. Olha, fica um square super bonito para usar aí, se você for fazer com um fio barro, com um barbante, aí um fio mais grosso, fazer almofada, capa de almofada, ó, montar o square assim. Pode fazer um grandão, seguindo aqui essas carreiras e aumentando, ou usar mais do que um. Um exemplo, para fazer uma almofada quadrada, você usar 4 desses aqui na frente, né? 4 atrás, vou fazer o inteiro.
O square é maravilhoso, muito lindo, muito delicado aí, nessas cores bem românticas aqui com o coraçãozinho, você pode usar em vários trabalhos. Vou dar dica aqui, então, square finalizado com essas careiras aqui, que é a quantidade que eu vou usar para fazer, então, a minha blusa. E eu vou medir ele com vocês, para ver, então, a medida que eu tenho aqui. Ó, medindo ele bem certinho do canto, ele ficou com quase 19 centímetros, ó, ficou com 18 centímetros e meio. Deixa eu colocar bem no cantinho, ó. 19 centímetros, bem no cantinho aqui, 19 centímetros. Sem fazer blocagem, que é aquele processo de estar passando o ferro nele. Eu gosto, porque esse processo deixa a peça alinhada, ajeitada, tanto para vestuário. Então, eu vou mostrar agora para vocês como que eu faço a blocagem aqui nessa peça. Vou filmar aqui eu fazendo, que às vezes eu sempre tô falando como que eu faço. Agora, eu vou mostrar para vocês. Então, passei aqui para um espaço onde eu tenho já uma toalha aqui para proteger, uma bancadinha onde eu consiga aqui o meu ferro de passar alcançar. Tô aqui com a minha peça, mesma peça que eu mostrei para vocês. O meu ferro a vapor já está aquecido um pouquinho. Lembrem de usar, né, a água, o vapor é bem importante. E eu tenho aqui um produto, não é a marca, gente, é só o vidro que eu tô usando, mas se você tiver aqui também, né, bacana. Mas tem uma dica mais barata ainda que você vai usar. Você vai colocar amaciante. Eu coloco mais ou menos, ó, um tanto assim de amaciante. Eu tinha assim, umas 2, 3 tampinhas de amaciante para 500 ml aqui, que é a medida desse vidro aqui. Então, eu vou colocar aqui um tantinho assim de amaciante completo com água. Misturo bem e eu vou borrifar nesta peça. Borrifo direto aqui. Isso é uma dica que vale tanto para essa peça aqui, no caso, que é um fio fino, quanto para barbante, para tapete, assim, para coisas de algodão. A lã, se você for fazer tua blusa de lã, aí eu não sei até que ponto, dependendo da composição do fio, que você vai poder utilizar o ferro. O algodão, aqui como é um fio de algodão, eu posso estar fazendo essa técnica para ele ajustar melhor. Aí, a questão da lã, ela vai aumentar a tua peça demais. Então, aí a lã, vocês têm que primeiro ler no rótulo certinho. Mas, na questão do fio aqui, a gente vai fazer e vai ficar maravilhoso. Venho direto com o ferro, eu não vou esticar essa peça, porque se eu esticar, eu vou deformar ela, porque a gente teceu com uma agulha mais grossa, para ela ficar com uma maleabilidade melhor. Então, se eu for aí ficar esticando ela, ela vai deformar. Eu simplesmente venho com o ferro, tá saindo fumacinha para vocês verem que ele realmente tá ligado, e eu vou passar. Eu vou fazer isso square por square aí que eu vou usar na minha peça. Fiz ele nesse lado, eu vou virar aqui do outro lado também. Virei do outro lado, eu fui cortar aqui um fiozinho antes de passar, para deixar arrematadinho. Tinha ficado um fiozinho ainda, eu já arrematei. Venho do mesmo processo com o meu produto aqui, umedeço bem, vou puxar mais para cá para aparecer inteiro na câmera. Umedeço bem e venho com o ferro. Se você perceber que esse lado tá mais puxadinho que aquele, você mesmo vem e ajusta, mas não esticar, nunca abrir e esticar. Você vem com a peça e vai ajustar ela, acertar, assentar. E aí, eu venho aqui e passo o ferro, viro do outro lado e ela vai secando. No início, ela vai ficar um pouquinho úmida, mas é normal, né? E aí, ela vai secar e vai ficar retinha, firminha. Pra peças de tapetes, assim, ele fica super durinho, firminho. E pra vestuário, ele vai ficar pontinhos mais acertadinhos também. Lembrando, né? Sem esticar, somente passar. Vou agora voltá-la pra outra bancada. Então, voltei aqui com o mesmo square, ó, já passadinho. A gente até no pegar, ó, até umedecer um pouco aqui a bancada. Até no pegar, você vai sentir o quanto ele vai ficar gostoso. E o amaciante vai deixar uma peça macia e cheirosinha. Vamos medir? Então, agora ele tá bem assentadinho. Lembrando, se vocês esticarem, ele vai deformar. Então, é só passar mesmo. Assim, ele já vai secando, aqui tá quase sequinho. Ele já vai ficar, ó, super molinho e soltinho. Essa também é a dica de tecer a peça com uma agulha um pouquinho mais grossa, para ela ficar, ó, mais soltinha para vestuário, ficar mais confortável. Vou medir de novo, olha, já aumentou meio centímetro quase. Então, na verdade, nem... tá no cantinho aqui, ó. Pouquíssimo, pouquíssimo, ó, não chegou nem a meio centímetro.
Então, é o que eu falei, eu não estiquei, a gente só acentuou a peça, ela aumentou um pouquinho, mínima coisa, porque a gente assentou os pontos certinho. Se eu fosse puxar e esticar, eu ia deformar, já ia alterar demais o tamanho, não ia ficar um trabalho bonito. Então, só eu assentei os pontos. E esse, então, é o resultado do square. Como eu falei, eu vou montar aqui uma blusa, eu já tenho todos eles prontos, vou virar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, ver se eu consigo. Então, aqui, ó, já tenho 8 deles prontos, 8 square prontos pra mim montar a minha blusa. Então, se você for fazer aí um trabalho usando esse square, quiser confeccionar aí uma manta, uma almofada, olha o que eu falei, usar os 4 aqui, deixa eu colocar mais longe pra vocês verem, olha só. Ele fica lindo. No caso aqui, eu vou usar pra blusa, eu vou precisar de 8. Então, você que vai fazer a blusa comigo, prepara aí os seus 8 squares. Tenho aqui os 8 squares prontos que eu vou usar pra fazer aí as mangas da minha blusa. Eu vou seguir agora, a gente vai seguir fazendo a parte da união. E vamos fazer, então, ali a parte da frente e das costas também. Então, quem for querer usar pra blusa, já adianta aí os seus 8 squares todos prontos nessa maneira aí, ou à medida que vocês quiserem. Então, como eu falei, eu vou usar aqui, ele ficou com 19 centímetros, eu vou unir, eu vou usar 2 aqui pra dar a largura da manga. Então, ele vai ficar com 38 centímetros, quase 40, porque aí a parte de união vai já abrir ele um pouquinho mais. Então, à medida que vocês quiserem aí pra fazer a blusa, vocês vão fazer a quantidade de carreira. Se você precisar de uma largura para manga um pouquinho maior, você faz mais carreiras, aí muda as cores, faz uma carreira mais do rosa, ou vai aumentando aqui, aí é necessidade sua. Se você quiser uma blusa com a manga um pouquinho mais justa, faz menos carreiras aí. Então, aqui vai ser uma manguinha mais soltinha, então ela vai ficar aqui com mais ou menos 40 centímetros de largura. Para você que quer usar para fazer outros trabalhos aí, então, só usar e abusar do nosso square. Ficou lindão, acompanhe então. Na sequência aqui no canal dos Armarinhos Nodari, a gente vai ter, então, a sequência com a montagem da blusa, aí as costas, né, todos os detalhes que faltam ainda, a parte do punho. Pra gente finalizar, a blusa vai ficar linda com esse square, que eu já tô apaixonada aqui. Então, adiantem os squares de vocês, e na sequência, acompanhe, vai ter a parte, então, da finalização aí, montagem da nossa blusa. Muito obrigada pra você que acompanhou aí. Se você gostou aqui de acompanhar esses detalhes aqui desse square, dessa peça, comenta o que você achou, deixa aqui o seu carinho nos comentários que a gente vai responder vocês. E claro, sigam a gente nas redes sociais, se vocês fizerem aí os squares, posta lá no Instagram, marca o meu perfil, marca o perfil dos Armarinhos Nodari, que a gente gosta sempre de estar vendo o trabalho de vocês e vai repostar aí com o maior carinho também. Grande abraço, pessoal, até a próxima!